Bem-vindos à Rádio Barreirinha. Que bom estar aqui novamente, todas as segundas-feiras. Estamos aqui transmitindo do Brasil para falar para vocês sobre o programa Conexão Novo Mundo. Somos palestrantes, cada um com um tema específico que trata do desenvolvimento humano. E saiba você que estamos aqui planejando cada passo. Afinal de contas, ser empreendedor no Brasil ou no mundo requer um caminho muito interessante, intenso e cheio de aventuras. Estamos aqui para desbravar isso com vocês, para nos ajudar e ver o que a gente pode estar ajudando. Você já sabe. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Mande um WhatsApp para o número que você já conhece, que está aí na Rádio Barreirinha, vai trazer para você a resposta. Aquela dúvida, aquele insight, aquilo que quando estamos conversando, você percebe e quer uma mãozinha para ajudar vocês. Nós temos palestrantes aí na Europa, temos palestrantes nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, e muita coisa boa está vindo por aqui. E hoje nós temos uma bancada que realmente vai fazer a diferença. Antes de entrarmos no ar, já estávamos começando, e até os assuntos, entre os assuntos que estávamos discutindo, nós mesmos temos muita curiosidade para poder aprender. Então, é com muita honra, muito carinho e muita emoção que eu vou começar apresentando essas três figuras fantásticas que vocês vão ver. Por que eu estou falando desse jeito? Vou começar com a Tatiana Hatz. Bem-vinda. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com tantos assuntos interessantes. Eu sou psicóloga, sou consultora financeira, então tudo que transita nesse universo do bolso e da saúde mental são assuntos que me interessam muito. Muito obrigada novamente. Agora com vocês, obrigada, Tati, bem-vinda. E agora com vocês, Dulce Migliorini. Opa! Olá, bem-vindo a todos. Eu sou a Dulce, sou consultora organizacional, sou master coaching, sou especialista em comunicação e trabalho com altas lideranças. Bora lá? Simples, curta e objetiva, porque é isso que ela faz na consultoria, não tem conversa não. Ela já chega, já mostra qual é o problema, já vai atrás da solução e te aponta os melhores movimentos dentro da sua organização. E com vocês, obrigada, Dulce, com vocês, Luiz Moura. Boa tarde, gente. Boa tarde, Zu. Boa tarde, Dulce. Tatiana, um prazer estar com vocês. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Barreirinha, no Brasil e fora do Brasil. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês, né, falando aqui de diversos assuntos. E o meu tema principal é falar sobre comportamento humano. Sou engenheiro de produção, atuei muito tempo como mentor, palestrante, colunista. Então, eu vou poder colaborar muito aqui com vocês e aprender também, como sempre acontece aqui nas nossas lives. Então, uma boa tarde e um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E bora lá, hoje nós estamos aquecendo os motores. Para vocês que ainda não conhecem, a Cooperativa Conexão Novo Mundo, ela foi criada exatamente para unir os palestrantes e ajudar as empresas a fazer o melhor desenvolvimento, melhor treinamento para os seus funcionários, para os seus colaboradores, para os seus parceiros, enfim, cada empresa tem uma denominação própria para poder atender aqueles que trabalham, a sua equipe. E vamos começar hoje já falando um pouco mais, focando para o empreendedorismo, mas mostrando para vocês que cada tema tem uma relevância muito significativa. Comecei com a Tati, vou continuar com a Tatiana para falar sobre educação financeira. Afinal de contas, dentro das empresas, tem tanta coisa que a gente pode fazer. O que você gostaria de falar sobre isso hoje? Olha, educação financeira, ela faz parte de uma das saúdes da nossa vida, né? A saúde financeira, a mental, a espiritual, de relacionamentos. Então, quando o financeiro ele não está bem, ele reflete em todas as áreas da nossa vida, principalmente nas nossas relações. E a relação com a gente mesmo, né? Então, quando a gente tem um plano, fazer reservas financeiras, não importa tanto quanto entra de dinheiro, mas o quanto a gente consegue reservar. Aprender um pouco sobre investimentos, fazer multiplicar, que eu costumo dizer que envelhecer custa caro, né? A gente vai tendo outros tipos de necessidade. Então, é importante, junto com a parte financeira,
você aprender a organizar, planejar um pouquinho, né? Ninguém gosta de fazer planejamento estratégico financeiro, mas ele é importante. No final, a gente tem que ver que entrou dinheiro e sobrou dinheiro na conta. No final, é isso que importa. Porém, a gente vai planejando para os sonhos. Então, quando a gente recebe, se é um assalariado, reserva um pouquinho logo que entra. Porque se a gente pensa assim, se sobrar algo eu reservo, você não vai reservar. Então, já entrou o dinheiro, já reserva 5%, 10% numa conta à parte, e você vai estruturando reservas para sonhos, reservas para estudar, para continuação de estudos. Tem tanta coisa interessante hoje, e isso vai moldando por onde a gente vai caminhar. Tá? Inclusive, viajar, eu adoro viajar, então guarde dinheiro para viajar, é o melhor investimento que a gente pode fazer na vida. Falou em viagem, eu acho que você atiçou aqui um monte de gente aqui que gostaria de estar fazendo isso, né? Afinal de contas, viajar traz acalma a alma, faz a gente ter um novo contato com o que você quiser pensar, um contato cultural, uma emoção diferente com outras pessoas em outros países, você conhecer coisas diferentes, isso faz sim uma diferença incrível no nosso dia a dia. Mas, e aí? Depois a gente fala da questão financeira, o que a gente pode ter numa consultoria organizacional que a gente pode ligar essa questão, Dulce, em relação a finanças, em relação ao seu trabalho de assessoria? A gente pode ligar absolutamente tudo. Eu atuo muito com a grande figura das organizações, que são as lideranças. Porque cada vez mais essa liderança, como a Tati falou, precisa estar em equilíbrio. E que a gente vê muitas vezes rótulos para tudo. Líder visionário, líder, vários rótulos. E não é feito aquele movimento para dentro, bem gostoso, aquele movimento que é assim, quem eu sou como líder? Como eu lido com o outro? Então, há um pulo, que eu chamo que é um pulo. Ele pensa nisso, eu sou líder, eu vou modificar o outro. A primeira pessoa que nós precisamos modificar somos nós mesmos. Abrirmos nossa mente para o mundo e falar, venham as coisas, experimentar, sentir, elaborar isso para depois chegar no outro. E o que a gente vê muitas vezes esse processo direto. Então, a gente tem tido cada vez mais líderes tóxicos, despreparados, só voltados para o lado técnico. E eu chamo a atenção sempre para o lado humano. E no humano é o físico, é o equilíbrio da saúde física, mental, financeira, todas elas que juntam a pessoa, o bem-estar da equipe começa junto com o líder, seja dentro de uma organização ou seja no seu próprio negócio. Tudo começa comigo e não aquele dedinho no outro. Fantástico, é exatamente isso. E a comunicação passa por tudo isso, né? Como a gente comunica com a gente, com o outro, e aí eu acho que o Luiz, ele pode falar muito bem desse tema. Eu quero pegar, inclusive, um gancho no que você falou, Tatiana, e também você, Dulce, porque uma coisa eu aprendi durante esses anos de engenheiro de produção, que todo planejamento ele tem uma série de obstáculos que acontecem no meio do caminho. Então, quem faz uma obra na sua casa, pode perceber que nunca você vai gastar só aquilo que você planejou, né? Sempre acaba gastando, às vezes, até o dobro daquilo que você de fato programou. E por que eu estou falando isso, gente? Porque vou pegar eu aqui como exemplo, né? Que há 3 anos e meio atrás descobri que estava com câncer, e a gente sabe das dificuldades que a gente passa quando acontece algo absolutamente inesperado. Então, uma situação dessa natureza exige da gente um planejamento prévio e que mesmo assim, mesmo com esse planejamento, você acaba de alguma forma tendo que fazer algumas ações adicionais para poder suprir determinada situação.
Então, veja que o quão é importante essa consultoria da Tatiana, com todo esse trabalho que ela faz, e da Dulce, né, organizacionalmente falando, né? Então, eu trago aqui a mensagem, pessoal, de que mesmo com todo o planejamento, que é importantíssimo ser feito, a gente está o tempo inteiro sujeito a obstáculos, a situações que podem a qualquer momento acontecer, que acaba quebrando de alguma forma esse planejamento. Então, por isso, façam, não deixem de fazer, porque realmente uma hora vai precisar dessa sobra e desse refresco. Sabe uma coisa? Pode falar. Eu chamo isso que o Luiz falou, autoliderança. É aquele momento que eu falo, deu errado, tá tudo ruim. Eu pensei, eu também já estive muito doente, então assim, você fala assim, e agora? E esse agora, ele começa aqui dentro. Não adianta falar porque isso, porque eu, porque o outro, porque aquele. Então, quando eu trato a liderança, eu trato esse conceito aqui dentro. Primeiro eu preciso da autoliderança, para depois botar o dedinho e chamar a minha equipe. E olha, e pensando nisso tudo, eu gosto de pensar em negócios escaláveis. Aquilo que não depende só da gente estar ali. Que a gente tem um tempo X, né, e nesse tempo tem que caber tudo. Tem que caber família, tem que caber um esporte, tem que caber você ter tempo para os filhos, quem tem filho pequeno, quem tem filho grande também, porque na época eles crescem que eles já não precisam mais da gente. Então, quando a gente começa a pensar em negócios escaláveis ou renda passiva, aquele dinheiro que entra sem você precisar efetivamente estar ali trabalhando, é uma mudança de mindset, uma mudança de conceito que a gente aprendeu, pelo menos aqui no Brasil, cresça, tenha um emprego seguro, estável, se aposente e aí você curte a vida. Porém, hoje isso tudo mudou. Era bem linear, né? A gente estudava, trabalhava, se aposentava. Hoje em dia não tem mais essa ordem. A gente tem que continuar estudando por um longo tempo. Bem mais, às vezes ter uma segunda, uma terceira profissão. Né? Então, eu sou psicóloga, sou consultora financeira, então são duas profissões muito atuantes na minha vida. E isso vai ser o cotidiano daqui para frente. Então, essa é a palavra. Como eu crio renda passiva? Então, vem com a mudança do comportamento, do pensamento. E eu penso muito no que você falou, e vem assim com a minha mudança de mindset. Eu falo sempre assim, que antes a vida é assim, é como se você entrasse num trem e aí você já soubesse o final do seu destino. Hoje, você não sabe o que tem pelo caminho. E, assim, essa abertura de você olhar para o mercado e ver que tem oportunidades, que independente da tua idade, do que você faça, você pode abrir cada vez mais, eu acho que é o grande diferencial. E muita gente está numa organização com altíssimo salário, não quer mais. Ele quer abrir para o mundo, ter novas oportunidades. E não é só a questão aí, a questão financeira é importante. Mas mais importante, que eu quero cargo, é como eu me sinto com isso, como eu lido com o dinheiro. Aí o que você entra, assim, precisa ser de uma forma muito saudável. Exatamente. É isso, pessoal. Vocês estão ouvindo aqui 3 palestrantes que estão se conectando com seus temas. Afinal de contas, a Cooperativa Conexão no Mundo tem também esse papel de mostrar para dentro da empresa o que ela precisa e como que a gente reúne tudo. Nós somos um ser único e as mudanças acontecem na sociedade e a gente tem que acompanhar tudo isso. E o Luiz tem uma história que ele fala do momento que ele teve, que essa transição, não foi nem transição de carreira, né? Foi assim, transição de gente, de pessoa. Ele fala isso de uma forma muito especial e como a gente não pensa, estamos doentes, o que a gente vai fazer? Ele tem um livro que fala sobre isso e que demonstra a força de vontade, a determinação e, principalmente, e aí que vem a dica para o empreendedor, como nós devemos encarar todos os problemas que nós vamos ter todos os dias. Afinal de contas, ser empreendedor é isso, né? É resolver problemas todos os dias. Queria que o Luiz contasse um pouco dessa história, porque é muito longa. Se for deixar ele fala aqui o programa inteiro, a gente não fala mais nada. Mas eu sei que ele sabe também fazer de uma forma bem agradável para a gente. Legal. Vou tentar resumir, então. Obrigado, Zu. E aí eu queria trazer um conceito, pessoal, no início aqui dessa fala, eu queria trazer para vocês o conceito de plano A e plano B.
durante muito tempo da minha vida, eu sempre ouvi assim, poxa, você tem um plano B? E eu aprendi que, na verdade, o plano B é exatamente onde a gente está. O plano A é onde a gente quer estar. Então, toda vez que a gente alcança o nosso plano A, é o momento da gente ter um novo plano A para buscar e ele se torna automaticamente B. E eu descobri, né, esse câncer há 3 anos e meio, e eu falo de forma extremamente carinhosa e respeitosa que o câncer, para mim, foi um presente. Ele foi um presente. Porque no momento que eu descobri a doença, primeiro eu queria fazer da doença um papel bastante difícil para ela, né? Porque ela pegou o cara errado, porque eu ia batalhar como batalho em tudo. Então ia tornar a vida do câncer bastante difícil. E segundo, eu procurei me transformar a partir desse momento. Essa dificuldade me trouxe a oportunidade de me reescrever como profissional, como pessoa, como pai, como marido, como irmão, como amigo. Então, eu acho que foi um momento tão especial da minha vida que eu chamo de forma carinhosa e respeitosa, porque é uma doença extremamente delicada, né? Estamos falando de um câncer, e que a gente muitas vezes não sabe o que pode acontecer, mas uma coisa eu tinha certeza, que eu tinha que usar toda a minha energia para poder fazer o melhor que eu podia. Para os médicos, para que eles também tivessem sucesso no tratamento, não adianta só eles fazerem a parte dele, eu tinha que fazer a minha. E a Dulce comentou uma coisa importante aqui, a gente tem que olhar para o corpo, porque nunca mais o corpo da gente é o mesmo, tem que acompanhar a mente, porque eu tinha que, de alguma forma, ter a minha mente sendo ocupada, e continuei trabalhando, continuei fazendo as minhas atividades. E terceiro, que eu nunca deixo de lado, gente, que é a parte espiritual, né? A cuidar da nossa alma, que também faz parte desse tripé e ajuda a gente nesses momentos de dificuldade. Então, corpo, mente e alma, esse equilíbrio durante um momento de dificuldade, eles se conectam e acabam de alguma forma gerando resultados que muitas vezes podem surpreender até mesmo quem está do lado ou passando por uma dificuldade do tamanho que é um tratamento oncológico ou outro dessa natureza. Dulce, você acredita que para as empresas elas precisam ter uma reviravolta, como aconteceu com o Luiz, que ele começou a pensar, foi o que ele falou, ele já era resiliente, a doença, problema dela, não tinha nada a ver com ele, né, no bom sentido. O empresário, ele também pensa dessa forma quando tem algum problema, ou ele já... Na verdade, hoje, os empresários têm todos os problemas. A gente tem um cenário mundial muito frágil, muito rápido, tudo muito... E assim, e as pessoas... elas também têm necessidades, também muito emergentes, rápidas. A gente tem hoje nas organizações 5 gerações trabalhando juntas. Então, se a pessoa não tem essa abertura para olhar isso, aquilo que poderia ser uma oportunidade, ele passa a ser um grande problema. O que ele viu, o Luiz fala, é que ele viu uma oportunidade naquilo. Então, tem empresas que estão já em 2030, elas conseguem olhar aquilo que está acontecendo, que é comum a todos, de uma maneira positiva. E assim, vamos falar a verdade, nem tudo que a gente vai fazer, o empreendedor vai dar tudo certo da primeira vez. A gente acerta, a gente erra. Então, essa luta, eu digo luta mesmo das grandes corporações, pela sobrevivência e pela manutenção de resultados, ela ainda é bem, bem difícil, e a cada dia a gente tem uma dificuldade. E a empresa cada dia tem uma dificuldade, ou é financeira, ou é com as pessoas, ou é uma série de produto que já não quer mais, o consumidor que mudou no mercado. Então, essas variáveis, eu vejo mudança na minha vida pessoal e na minha vida de trabalho como uma coisa que faz parte do dia a dia. Eu tento sempre fazer assim, com o meu mindset. Quando eu começo a fazer assim, eu falo, epa, tá na hora de fazer assim. Porque acontece com todo mundo. Só para fechar, eu tenho formação em 5 áreas. Eu fui indo, epa, que aqui tem oportunidade. E isso me dá uma visão bem grande. Eu nunca vou ficar pensando, será que eu posso trabalhar? Eu sempre vou pensar, eu vou trabalhar com tanta coisa para fazer. Olha, eu acho que esse é o segredo, a gente ter vários canais de informação, de oportunidades. O que acontece vou falar da média e da pequena empresa? Que a grande, ela tem uma estrutura diferente, ela tem conselhos,
né? Às vezes já está na parte de passar o legado para frente, está em outro momento. Mas as pequenas e médias, elas às vezes, elas cresceram, porque tecnicamente elas sabiam fazer, mas deixam de fazer a parte que quase ninguém gosta de fazer, que é a operacional, estratégica, administrativa, financeira. Elas cuidam da operação, da fábrica, mas não cuidam do dinheiro. Então, contabilmente, às vezes a empresa está dando lucro, mas no dinheiro não. Porque existe toda uma situação de compra a prazo de fornecedor. Como você não viu a saída do dinheiro, você pensa, nossa, eu tenho dinheiro, então gasta sem planejar. Quando é o pequeno que está virando médio, ele já cansou tanto de escalar, mas ele nem chegou no mínimo do topo, ele fala, eu mereço. Nesse eu mereço, às vezes vem gastos excessivos, trocam de carro, mas não um carro, o próximo, já compra o carro dos sonhos, né? Um apartamento, porque às vezes a família está crescendo, já adiciona muito custo financeiro na empresa. Então, isso é falta de planejamento e de olhar, quanto que pode caber a mais na despesa do mês na empresa? Que retirada a mais eu posso fazer? E outra, às vezes, os empresários, eles não planejam a retirada deles, eles pegam quando tem. E quando tem, às vezes o dinheiro que está ali do caixa não é dele, é para pagar uma folha, é para pagar um fornecedor, é para pagar um investimento que cresceu a empresa. Então, tem que ter um olhar um pouquinho diferente, mas dá para não passar por situações de tamanha dificuldade, porque a gente já tem grandes exemplos. Tatiana, uma coisa que eu quero acrescentar é o seguinte, eu trabalhei uma época bastante com pequenas e médias empresas para apoio. Eu fico impressionada porque a conta da empresa e a conta da pessoa física, ela é a mesma. E, assim, a grande dificuldade, né, assim, quanto você gasta? Mas meu cartão de crédito, então, quem paga é o contador. Eu falei, como é que é assim? E, assim, são empresas já médias, não são daquele comecinho. E aí o empreendedor, pequeno médio empresário, ele fica perdido. Quando acontece alguma coisa, uma mudança qualquer de cenário, que a gente está comentando, ele fica apavorado. Porque, assim, ele e a empresa se tornam um ser único. E isso causa um outro problema, que é o seguinte, quando você junta na empresa o pagamento de conta da pessoa física com a jurídica, dá uma confusão contábil, uma confusão fiscal. Então, se a empresa ela tem a proteção, por exemplo, de ser uma limitada, ela pode ser que ela tenha problemas na pessoa física, não para por ali. Então, é muito importante separar. Depois isso é uma conversa para contador, mas é muito importante separar as contas. Ter um salário e a pessoa física paga com o salário. E a gente tem uma coisa que eu não sei se vocês vão concordar, mas que culturalmente algumas empresas brasileiras, mesmo as médias, tendem a fazer esse tipo de coisa, de misturar tudo, aquela coisa super confusa. E eles vivem assim e acreditam que estão tendo um lucro, assim, de repente, fala, e agora? Quando vem alguma crise mais séria. Mas eu acho que é uma coisa até um pouco cultural isso. Exatamente. Eu queria pegar um gancho, gente. Que riqueza de debate aqui, que gostoso estar batendo um papo com vocês sobre esse tema. E eu quero pegar um gancho numa palavra que vocês falaram agora há pouco, que chama estratégia. Quer ver um exemplo, gente? Eu falo, durante as mentorias que eu pratico, são mentorias de equilíbrio comportamental, eu uso como pano de fundo, né? É uma metodologia que eu construí, mas eu uso como pano de fundo o que é um planejamento estratégico para uma empresa. E eu uso a analogia do BSC, né, do Business Scorecard, que é justamente a gente começar com visão, valores, propósito, legado, matriz SWOT, e assim sucessivamente até você chegar em bons projetos, em bons indicadores e assim por diante. Basicamente é isso. Mas o que eu vejo muito quando a gente está conversando com as pessoas é a grande dificuldade que existe no momento de definir a sua missão. Aonde de fato eu quero chegar? Aquilo que eu quero buscar, né? E com uma visão de curto, médio e longo prazo bem estruturado, né? E um dos indicadores e atributos mais relevantes de um planejamento estratégico, e aí, Tatiana, você pode complementar bem, é a parte orçamentária.
é a parte de como eu me planejo para poder conectar tudo aquilo que eu estou buscando como missão, e a gente leva aqui para a vida pessoal, que são os nossos sonhos e objetivos de carreira, nossos objetivos de viagem, de comprar uma casa, um sítio e assim por diante. Então vejam que importante esse debate que a gente está tendo aqui, conectando o comportamento das pessoas, o quanto eu tenho que estar organizado, né, enquanto estrutura, e o quanto eu tenho que estar embasado de forma sustentável na parte financeira, que ela é importantíssima, né? Então só queria colaborar aí com esse bate-papo tão rico aí que vocês estão fazendo. Nossa, fantástico. É exatamente isso. Se a gente não tiver um planejamento, a gente vai fazer coisas na hora que ainda não pode. Sendo que se fizesse um passo depois, às vezes ia fazer muito mais legal, muito maior, né? Então é importante ir criando onde você quer chegar. Tem uma frase que fala assim: comece com o fim na mente. Então, você criou uma empresa, para qual finalidade? Você quer vender? Você quer deixar de legado? Seus filhos gostam, eles trabalham ou não? Você criou a empresa para os seus filhos e você fica frustrado o tempo todo porque ninguém vem junto. Então, você tem que acomodar o financeiro e o emocional tudo ao mesmo tempo. E eu tenho uma coisa assim que eu acho importante, é o que o Ulisses falou, é o seguinte: responder uma pergunta, o que eu quero, parece algo muito simples, é a coisa mais difícil. E eu acredito, que antes do planejamento estratégico, que ele pode botar tudo no papel, mas ele pode ter dificuldade de transformar esse pensamento em ação. Então, uma coisa que eu penso muito, às vezes, é a dificuldade da pessoa olhar o que ela faz, seja o que for, e pensar estrategicamente, antes de colocar, de criar seus planos. Esse pensamento, eu acho que deveria ser uma matéria escolar mesmo. As pessoas deveriam pensar na reação causa e efeito, porque é aí que pega muito, né? As pessoas acreditam, e pessoas de bom nível cultural, que falam: Dulce, eu vou sair da área, eu vou montar um negócio. A primeira pergunta: o que você quer? Não, é porque eu sofri muito com isso, eu vou fazer igual lá, com meu diretor era tóxico, eu aprendi como líder. Eu falei: mas baseado em quê? Como é que você vai fazer isso? Como você vai trazer esses valores? O que você quer fazer com essas pessoas? Eu peguei 3 casos, assim, de pessoas do mundo corporativo e pessoas com bom conhecimento, que eu falei: não, peraí, vamos começar. Então, essa é a dificuldade que eu acho, é da gente ter o pensamento mesmo, estratégico, né? E responder sempre, diariamente, o que eu quero, porque isso vai também mudando ao longo do tempo. E existe uma diferença da cabeça de uma pessoa que é funcionário e saiu da empresa e está montando uma empresa, né, um novo negócio, porque ela tem o mindset de CLT, de funcionário. O mindset de um empreendedor é completamente diferente. Às vezes o CLT, ele não é tão, ele não gosta tanto de risco, mas o empresário, ele está passando por risco o tempo todo. Então não quer dizer que ele não possa ser um empreendedor, um empresário, quem acabou de sair da empresa. Quer dizer que ele precisa passar por essa transformação, aprender a parte financeira, porque é algo que talvez ele não tenha tido, e se teve, às vezes pode ter sido um diretor financeiro, um gerente financeiro. Uma coisa é você cuidar do negócio do outro. Quando é o seu, entre as suas emoções que antes às vezes não estavam no jogo. E aí essa confusão razão, emoção, a emoção ganha feio. Né? Então a gente não planeja, aí a gente vai perdendo dinheiro. Às vezes alguém empresta o dinheiro da própria família para essa pessoa criar um outro negócio, e aí perde dinheiro, aí fica mal com a família. Então não é simples você sair de um mindset para o outro, mas é possível. Eu acho bem possível. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu ouço muito, eu basicamente sou contrária a isso, mas eu ouço muito isso. Não, o empreendedor brasileiro que dá certo é aquele que tinha uma necessidade absurda, não tinha outra alternativa e foi empreender. Eu não concordo com isso. E vocês? Eu acho que tem todo um processo. A gente tem muito ligado isso, que você empreende, quem faz sucesso, quem é aclamado, porque aquele cara que saiu de lá, que não tinha nada e fez tudo, de uma necessidade. Eu não acredito nesse tipo de empreendedorismo. Eu acho que a gente tem vários tipos de empreendedorismo. E eu queria ouvir de vocês também.
Olha, eu posso fazer um gancho aqui, linkando aquilo que é uma das brincadeiras que eu faço na minha palestra, Dulce, e eu vou tentar responder sua pergunta. Durante a minha palestra, eu faço uma interação com a plateia, perguntando para eles o que eles gostariam de ser quando eles tinham 15, 16 anos de idade. E depois eu pergunto para eles quantos deles, hoje, passado X anos, X tempo, aqueles que realmente fazem aquilo que sonhavam em fazer. É esmagadora a quantidade de pessoas que não fazem aquilo que sonharam. Então, eu vejo como um fator preponderante para o sucesso das pessoas, elas tentarem minimamente buscar aquilo que são os sonhos. Porque até financeiramente, os resultados que ela obtém não vão ser tão importantes quanto aquelas pessoas que não fazem aquilo que amam, aquilo que gostam. Porque existe uma diferença, gente, muito grande de você amar aquilo que você faz e fazer com amor aquilo que você faz. É uma diferença monstruosa. Muitas pessoas acham que amam aquilo que fazem e, na verdade, elas só gostam. Então, existe uma diferença grande com relação a isso. Eu trago aqui os sonhos e aquilo que, de fato, a gente busca para a vida da gente como um fator preponderante para que ela possa, em qualquer momento da sua vida, partir para o empreendedorismo. Por que não? A qualquer momento. Então, eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas eu trago aqui a questão do sonho como sendo algo que vem do coração e que vai trazer resultados muito mais importantes e muito mais paz para quem está fazendo. Olha, eu acho que o sonho, ele te dá um norte, né? E o quanto você quer aquilo que você quer. Porque vai ter inúmeros obstáculos, você vai ter que acordar cedo quando você não quer, você vai ter que deixar de assistir uma Netflix ou qualquer outra coisa quando você não quer. Então, você tem um porquê abrir mão do conforto, da zona de conforto. Mas existem vários tipos de empreendedores. Existem aqueles que vieram de outros países, como os portugueses aqui no Brasil, tem muitas padarias, né? Os italianos têm negócios voltados para comida, para massa. Então, tem essa mudança de país, nem sempre você vem já com uma oportunidade de emprego. Então, você realmente é o que você tem, mesmo que você não goste, você vai fazer. Existem aqueles que herdaram as empresas, não estavam preparados, mas herdaram. Existem aqueles que realmente, eles não sabem ser comandados, então eles precisam ter um negócio próprio. Aí depende de cada situação. E eu acho que é importante nisso tudo, você gostar do que você faz e você fazer o que você gosta. Porque nem sempre a gente vai ter oportunidade de fazer aquilo que a gente gosta. Mas é importante gostar realmente de tudo aquilo que a gente fizer. E acho que é o carinho, é a oportunidade de crescer, às vezes a vida vai te colocar num momento, naquela circunstância, tem uma lição ali, você passou, você vai para outras, e você amadurece. É muito rico esse assunto de negócios, mente, comportamento, comunicação. A comunicação é a chave, né? Eu acho assim que muitas vezes, eu mudei muito de área, né? Fui mudando, eu era fonoaudióloga, eu fui mudando. Mas eu vi cada mudança, muitas vezes nessas mudanças eu me complicava. Eu trabalhei com marketing político. Eu falava, não é possível. Mas eu sou uma pessoa que pensa assim, se eu começo uma coisa, eu tenho que ir até o fim. E é surpreendente como que você, muitas vezes, mesmo que aquilo seja muito ruim, eu acho que é uma questão de trabalhar esse mindset, você aprende, mesmo com aquilo que você não gosta, você vai buscar coisas que te mantêm e façam que você se equilibre, mesmo diante daquilo. Eu acho muito difícil essa coisa, assim, de você ter o tempo todo fazer dentro daquilo que você faz, coisas que você só gosta. Eu acho que você abre mão e faz coisas que você gosta mais ou menos e coisas que você sabe que tem que fazer para que as outras coisas deem certo.
E isso que eu acho, assim, qualquer atividade. Eu não acho que, mesmo a vida aqui da cooperativa, é um sonho toda hora, tem coisas muito boas, mas tem períodos, coisas muito difíceis para serem resolvidas e talvez menos agradáveis de serem feitas, como na minha, na de todos nós. Então, eu tenho essa percepção. E a comunicação, eu acho que é a maior ferramenta, ela que me introduziu no mundo corporativo, é a maior ferramenta que você tem para tudo, porque você conecta ou você não desconecta. E hoje as marcas, independente de média, pequena, médias empresas, elas perceberam que neste novo mundo, que está essa coisa toda confusa, precisam ser humanizadas. Eu quero colocar uma questão, você da sua pergunta, Tucci, mas quero introduzir uma coisa aí, que até que veio também fala da Tatiana e da Tucci. Olha só, eu acredito o seguinte, eu concordo com a opinião tanto da Tatiana quanto do Luiz, que fala que depende muito do empresário, vai ter aquele empresário, sim, que ele precisa da motivação de ter passado por tanta dificuldade para poder chegar até lá, e aí tem uma questão de superação, né, de mudança de mindset mais firme, porque, digamos assim, sentiu na pele, muitos falam que quando era criança passavam fome, e depois eles foram por uma necessidade, primeiras necessidades, né, na pirâmide de Maslow, é isso que a gente precisa, e está aí para chegar até lá. Mas nós temos uma questão que vocês colocaram, que é a questão das gerações. Dentro das gerações, tá aí vai ter estilos diferentes de quem está no comando, e às vezes não é nem o empresário que está no comando, ele é o empresário que ele fica, quem está à ordem são outras pessoas de outras gerações, que não é a opinião dele. Então, a questão da missão, dos valores, tem que estar muito bem definido da empresa, mas estando tudo isso certo, tudo já foi feito a missão, os valores, eu quero entrar numa outra questão. Até a financeira, né? Essa emoção de quem tem uma geração Z e a emoção de quem é uma geração qualquer outra, ela tem um contraste muito grande. E como que a gente vai administrar isso? Vai ter que ser uma hora que vai ter o autoritarismo, eu mando e ponto final, porque a empresa é minha e eu tenho que fazer desse jeito, porque é o que a minha emoção... Claro que a gente não vai falar que é emoção, tá? Mas quem está falando na hora vai falar assim, é meu, a empresa é minha, e vai ser desse jeito, vai falar de outras formas, mas vai ser o que ele quer. A pessoa que está ali, né? Ele ou ela, falando, né? A pessoa assim. Ou é possível a gente tentar não sei o quê... para poder tirar esse peso, porque quando a gente fala da humanização na gestão, a gente tem esse conflito muito forte. Então, aquele pai, aquele que construiu, fez uma geração de avô, de bisavô, sei lá, toda uma geração que foi construída aquela empresa, e de repente entra alguém, pensando numa empresa familiar, entra alguém mais novo e fala, não, tem que mudar tudo isso, por isso vai estar. Vocês têm casos, relatos, sei lá, desse conflito que vocês podem dar para os nossos ouvintes? Eu tenho um caso bom. Deixa eu contar rapidinho. Primeiro que eu acho assim, que quem vai mandar no mundo agora para frente, essa geração Z é maravilhosa, essa coisa de falar, mas que esses meninos não querem nada com nada, eu acho que a nosso mindset é botar o dedinho lá e não botar o dedo aqui. Então, eu acho que hoje, quem vai mandar, comando e controle, não adianta, essa geração não aceita, eu acho que vai mandar no mundo, na gestão, são as competências socioemocionais. Rapidamente, eu trabalhei numa startup antes da pandemia, era uma meninada só. Eu fui lá para organizar aquela coisa de processos, um monte de coisa. E chegou um momento que um dos investidores falou, eu preciso colocar aqui uma pessoa muito sênior, e veio um ex-CEO da Unilever. Primeiro momento que ele chegou assim, uau, o que vai acontecer? E eu posso te garantir, aquelas gerações se misturaram de tal maneira, e ele falava sempre para mim, eu sou um homem muito feliz, eu penso e eles fazem, tão rápido, eu aprendi tanto, e para eles, eu falava assim, você é oráculo, porque ele contava uns casos assim, os meninos vibravam, porque ele contava de coração, sem esnobismo, com uma coisa gostosa. No fim, quando acabou, essa startup, uma parte foi toda para o Canadá, eles eram de lá, levaram vários brasileiros, levaram esse CEO, ele só tinha 78 anos, tá? Então, eu tenho uma experiência super positiva nesse cruzamento das gerações todas. Olha, eu acho que é fantástico essa parte geracional. Tem um trabalho que eu desenvolvo que é ser mediadora de legado, né? Porque quem vai passar o bastão, se ficar na empresa, tem várias situações emocionais. Eu criei, será que vão cuidar do jeito que, né, que eu quero? E quem pegou o legado, às vezes precisa ficar pedindo permissão, então começa a gerar uma insegurança. Então, existem novos posicionamentos em cada um.
né? Isso quando não tem conselhos nas empresas. E essa parte, principalmente nas startups, ela vai acontecer direto, né? A parte da sabedoria do oráculo com aqueles que têm uma sabedoria também gigantesca, ainda mais com inteligência artificial, com toda essa tecnologia, e tem questões emocionais, às vezes, diferentes, ou bem diferentes, de uma pessoa mais velha. Então, quem está mediando isso tem que saber ouvir. Quando a gente ouve, a gente começa a entender onde está pegando no emocional de cada um dos lados, porque no fundo vai ser uma briga de emoções. Então, e aí você põe a razão, olha, a visão, né? Quem empreende tem que ser muito bom vendedor de visão. Ele tem que empolgar pela visão. Nem todo mundo tem essa característica, mas tipo, olha, nós vamos sair daqui, vamos chegar aqui, nós vamos à Lua, né? Nós vamos conquistar. Qual que é a sua Lua? O que nós vamos conquistar? Nós estamos juntando recursos e às vezes coisas que ainda não foram inventadas para criar uma nova empresa. Então, hoje nós estamos na época de ser visionário e com gente que consiga fazer, né? Colocar na estratégia, no acontecimento, essas visões. Então, é um momento desafiador que a gente está vivendo como empresário, né? Então, sejam bem-vindos a essa era maravilhosa. Maravilha. Olha aqui, que tema bom, hein? Cabe um simpósio, hein? Esse tema, cabe um simpósio. Eu, de fato, eu acho que essa importância do legado, e fiquei muito feliz aí, Tatiana, de ouvir você num projeto tão importante como esse, né, sobre legado, que eu acho ele fundamental, e a gente está vivendo isso, é muito grande, mas eu queria trazer um elemento aqui para esse debate, gente, que é justamente a quantidade de novas profissões que estão surgindo, e uma delas é muito interessante, que se chama conselheiro de empresas. Uhum. Então, eu não tenho dúvida que essa nova geração, ela é uma geração que tem muito a agregar, e ela é uma geração muito ágil, né? Ela é muito hábil para lidar com os momentos e com as transformações. Mas veja que interessante como esse sincretismo ele não vai se perder, porque essa troca de conhecimento, esse legado e tudo aquilo que foi construído pelas gerações que carpinaram, que carregaram o saco nas costas, que vieram de outros países para construir o nosso país, o quanto essa troca de experiência da dor e do amor vai ser importante para a gente construir um país melhor, uma empresa melhor e poder empreender de forma muito mais sustentável. Então, eu trago esse elemento para a conversa aqui porque me chama muito a atenção que as grandes empresas estão trazendo, às vezes, de volta profissionais para serem conselheiros da empresa para poder manter aquilo que é o legado e tornar tudo muito mais sustentável. Olha, já tem mais, ainda tem os programas de mulheres no conselho que estão abafando. Olha, pensando em tudo isso, eu me formei conselheira de empresa, né, esse semestre. É muito legal. Porque o conselho, ele não é só para as grandes, ele é para as pequenas e médias, né? E ele também vem ajudar aquele que não tem herdeiro. Ele não quer vender a empresa, mas ele não tem um herdeiro, então existe o conselho, ele é uma coisa muito séria, ele não é só, vou dar um conselho para alguém, não, tem toda a premissa, tem toda regras do jogo, pensando em governança, em sustentabilidade do negócio, então é algo bem interessante, é uma alternativa para quem não tem herdeiro, assim, basicamente, mas ele pode ajudar a crescer os negócios, mesmo daqueles que têm herdeiros. Então, existem empresas que, às vezes, no ramo de saúde, que os herdeiros são, por exemplo, médicos, não curtem a parte administrativa, então pode ser feito conselhos com os médicos sendo parte do conselho, as criadoras, os criadores originais também, revezar a presidência, e você tem conselhos externos ajudando tudo isso a performar. Então, eu conheço uma empresa, perto de onde eu moro, que aconteceu exatamente isso. Então, isso até me motivou a fazer o curso de conselheiro quando eu conheci essa história incrível. Então, você hoje tem muitas alternativas.
mas a gente tem que estar aberto ao novo. Nós não temos todas as respostas, aliás, às vezes a gente não tem nenhuma resposta. A gente tem possibilidades e a gente vai criando novos caminhos. Essa é a nossa era, criar o novo. E eu acho... E com a inteligência artificial, a gente não pode ter medo da inteligência artificial. A gente precisa aprender a estar nesse mundo, principalmente o pessoal mais da nossa geração, né? Acima dos 30. Mas, Tatiana, eu tenho uma frase para a inteligência artificial que eu discuto muito. Eu falo, gente, a inteligência artificial não faz por mim, ela faz para mim. E isso faz toda a diferença. Porque assim se cria essa coisa do medo que vem nas organizações, assim, as pessoas têm medo, o que vai acontecer, será nada. Eu falei, toda vez que teve uma grande transformação, a gente precisa fazer isso aqui para entender e trazer. E o que o Luiz falou, que é muito certo, vai ter novas profissões, serão novas oportunidades, possibilidades. E assim, eu acho que para uma coisa que é muito difícil ainda, aquela coisa, mas eu sempre fiz assim, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu acho que a gente não é. A gente está nesse momento e tem que estar aberto para o que deve é. Porque essa cristalização que eu falo, esse endurecimento do eu sou porque eu faço, eu aconteço, esquece. Eu acho que não tem mais espaço hoje para nós como profissionais e nem como pessoas. E uma coisa que eu queria trazer para discutir com vocês, eu percebo hoje um grande movimento de comunicação não violenta. Em que sentido assim? Nos grandes conflitos, cada vez mais, a empresa, para se humanizar, ela precisa humanizar dentro, para depois levar para o mercado. E eu vejo nas escolas, trabalhando as emoções das crianças, o que eu sinto, o que eu penso, e nessa humanização das marcas, eu sinto isso uma super oportunidade, até para nós mesmos, quer ver como que nós lidamos com a exposição das nossas emoções. Antes de entrar nesse tema, Tulsi, eu vou resgatar um pouco o que vocês estavam falando, questão de conselheiro, para explicar como que é a nossa cooperativa. Nossa cooperativa, ela tem exatamente 2 grupos de conselhos, o conselho administrativo e o conselho fiscal. O conselho administrativo são 6 pessoas que se renovam a cada 4 anos, não pode ficar todo mundo, mesmo que seja eleição, os cooperados falam, eu quero que fique os 6, não pode, 2 tem que sair, eles podem até trocar, ir para o conselho fiscal e para a diretoria, mas tem que mudar, não é possível permanecer os mesmos, até pela lei da cooperativismo. E quando vocês falam essas questões de conselho, quando a gente fala de empresa, repare como isso é importante. A cooperativa, ela foi criada, a lei do cooperativismo, ela nasceu da necessidade de fazer com que todo mundo tivesse a mesma oportunidade de fazer exportações na área agrícola. Com o tempo, foi mudando tudo isso, e todos que tinham o mesmo objetivo e que pudessem trabalhar em equipe, fizessem a diferença nesse movimento, conseguisse unir forças para vender, para ter menores condições de trabalho, menores condições de preço, enfim, concorrência e tudo mais. Quando a gente fala desse conselho, eu estou fazendo curso nesse momento, então também você colega de profissão por mais uma função aí com a Tatiana e com a Tulsi, não sei se o Luiz é conselheiro ou não, se ele já está nesse rol, mas se não tiver, quem sabe? Não, quem sabe? A gente nunca sabe o que vai acontecer na vida, né? Mas percebendo essas questões de conhecimento e de conseguir, eu sempre falei isso, quem está do lado de fora tem uma visão muito melhor que quem está do lado de dentro, exatamente porque a gente tira nossos sentimentos. Então, quem está do lado de fora não tem sentimento dentro da empresa. Então, quando eu fiz aquelas colocações de como pode ser feito isso, a gente sabia que tem esse olhar aí diferenciado para isso. Só queria deixar claro para você, caro ouvinte, que a cooperativa é exatamente isso que a gente está falando aqui. É um exemplo de uma empresa que trabalha com conselhos. E que você está dando numa empresa pública ou privada, esse conselho é muito mais fácil de você trabalhar do que você ficar lutando com a sua própria emoção, brigando com a sua emoção, se for uma empresa familiar, com os filhos, com quem for, né, qualquer descendente que esteja ali, e também quando você está com esse conflito de gerações. O conselho vai te dar uma visão melhor disso. E aí, eu interrompi a Tulsi, porque a Tulsi fez um questionamento muito legal sobre a questão da comunicação assertiva, né, e como que a gente pode colocar essas nossas emoções, demonstrar ou não, e já pedindo, gente, infelizmente, para a gente ir para os nossos comentários finais, temos mais 10 minutos, ou seja, cada um vai ter que falar 2 minutos e pouquinho, para a gente poder fechar essa nossa participação de hoje, pedindo para vocês
deixarem suas redes sociais, porque com certeza o pessoal vai querer ir atrás de vocês para saber mais coisas daquilo que vocês estão falando. Pode ser? Já que a Tuci fez a pergunta, ela vai ficar por último para fechar, tá? Depois. Tati ou Luiz, quem quer começar? Ladies first. Olha, eu acho que foi um bate-papo incrível, né? São assuntos que a gente às vezes não tem tanta oportunidade de trocar ideias nesse nível. Num programa de rádio, né? Que é bem interessante, que a informação chega onde a gente menos imagina. São assuntos do cotidiano, que a gente pode ter mais informações, financeiro, emocional, como ser um empreendedor, ou como ser um funcionário para ir conquistando os cargos que quer, e a gente vai criando o novo, né? E a gente só cria o novo junto, e a gente cresce junto. Então, eu quero agradecer mais uma vez por poder participar desse programa, da Rádio Barreirinha. Portugal é muito querido para mim, eu morei em Portugal por 5 anos, então tenho um carinho enorme por Portugal, então é uma honra estar aqui com vocês, Zuleika, Dulce, Luiz, muito obrigada mais uma vez. A minha rede social, principalmente Instagram, é psicóloga.tatiana.hades, então espero vê-los em breve. Luiz? Bom, a Dulce ficou por último, Dulce. Por favor, pode falar você. Não, mindset aberto, você. Então tá bom. Gente, olha, foi mais um prazer imenso aqui estar com vocês, Zuleika, Dulce, Tatiana, com todos os ouvintes da Rádio Barreirinha. Hoje eu estava até conversando com meu filho, a gente estava falando um pouco sobre essa questão de transformação, da gente estar olhando para o futuro, mas não esquecendo do nosso legado, né, de todo o aprendizado que a gente teve. Então eu acho que foi muito rico aqui o nosso bate-papo. Falar que eu tive a oportunidade já de umas 4 vezes para Portugal, eu amo Portugal, acho um lugar maravilhoso. Eu tenho a sensação, toda vez que eu vou, por exemplo, para Porto, eu tenho a sensação que morei em Porto já, seja em outra vida ou não, né? Mas eu tenho uma sensação muito boa de déjà vu quando eu vou lá para Portugal. Então, é um prazer estar com vocês, é um prazer debater assuntos de tamanha importância, e estou sempre à disposição de vocês. Vou deixar aqui os meus contatos. Eu tenho o meu LinkedIn, é o meu nome completo, Luiz Fernando Vicente Mora, é o meu LinkedIn. O meu Instagram é @LuizFMora. O meu canal no YouTube é Luiz Mora _Elixir, e nesse canal, quem tiver com um tempinho e quer dar uma olhadinha, eu tenho todos os vídeos que eu fiz durante as minhas sessões de quimioterapia, e eu contava, durante a aplicação, eu contava alguns casos, contava alguns aprendizados, é bastante interessante. E o meu e-mail é luizfernandomora@yahoo.com.br. Foi um prazer estar com vocês e estou sempre à disposição. Um beijo para vocês 3, Dulce, Tatiana, e para todo o público. A última. Eu agradeço a todos. Quando a gente faz um trabalho desse e um bate-papo desse, o tempo passa muito rápido. É como se todos estivessem aqui comigo e eu estivesse com todos vocês. Não importa se a distância, Brasil, Portugal, eu senti que essa conexão aconteceu. Agradeço muito a todos, né? E eu acho que o mundo é isso. A soma das nossas contribuições individuais, os nossos pensamentos, as nossas diferentes um do outro, cada um é único, exclusivo, e juntar tudo isso de uma maneira colaborativa e entender que o nosso mindset tem que estar sempre aberto para o que der e vier, para criar conexões inteligentes e criativas e tornar a nossa vida e a do outro cada vez melhor. Gente, esse foi o programa. Não está sem palavras para comentar tudo aquilo que foi feito aqui hoje. Mas foi mais um programa da Conexão Novo Mundo, uma cooperativa de palestrantes que traz essas pessoas extraordinárias para poder mostrar, contar seus causos, aprender e fornecer para vocês informações importantes, insights que vai fazer a diferença. Eu queria dizer o seguinte: vocês perceberam que ficou uma pergunta no ar?
A comunicação assertiva e as nossas emoções, como que a gente pode trabalhar? Que foi a pergunta feita pela Tulsi. A quarta, e nós vamos programar um outro programa. Programar o programa é bom, hein? Nós vamos programar para estarmos aqui, nós 4, novamente, para dar continuidade. É a primeira vez que a Rádio Barreirinha vai deixar aqui nesse programa Conexão Novo Mundo, já um gostinho de quero mais, com essas 4 pessoas maravilhosas que estão aqui. Traremos para vocês novamente Tatiana Hades, Dulce Migliorini, Luiz Moura, para poder fazer com que vocês entendam essa parte. Continuando, a gente falou de conselho, falou de tantas coisas boas aqui, nós vamos falar também da comunicação assertiva. E os nossos sentimentos, a gente demonstra ou não demonstra quando a gente está tendo essa comunicação tão assertiva? A mente mente ou a mente não mente? Quando a gente quer falar ou não quer falar? Então, aguardem, porque nós faremos muitas coisas boas aqui nos próximos programas. Possivelmente vai ser no mês de abril, porque o mês de março a gente já tem uma programação. A gente vai programar para abril e claro que nós estaremos avisando vocês o dia que isso vai acontecer. E lembre-se, se vocês quiserem falar sobre qualquer assunto, a Conexão Novo Mundo, se não ela não tiver um especialista, ela vai atrás de alguém para poder trazer para você aquilo que você precisa. Siga nossas redes sociais, Instagram, @Cooperativa Conexão. E, se você quiser o nosso site, conexãonovomundo.com.br. É uma cooperativa de palestrantes com vários, morando em vários lugares, alguns, inclusive, nós tivemos na semana retrasada, palestrantes que estavam no Brasil, e depois já estava lá em Portugal, já estava nos Estados Unidos. A gente gosta de colocar a rodinha no pé e achar pelo mundo, com planejamento financeiro, uma visão organizacional bem estruturada e sempre pensando que nós podemos ser pessoas melhores. Nós precisamos acreditar e aceitar o que está acontecendo conosco naquele momento. E depois, comemorar o quê? Aquilo que a gente fez de bom no passado e aquilo que a gente está fazendo hoje. Porque, afinal de contas, hoje é o nosso maior presente. Eu sou Zulei Catani, presidente da Cooperativa Conexão Novo Mundo, e aguardo vocês na próxima segunda-feira, 13 horas, horário do Brasil, e na Europa, a partir das 16, 17 horas, dependente de onde está. Muito obrigada e até breve. Até breve, pessoal. Até breve.